Primeiro orador inscrito, o vereador Isaac Ricaldi. Boa noite, presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assistência. Eu, presidente, hoje vou me dedicar exclusivamente a tratar de um tema que eu considero muito relevante para a nossa cidade e que foi matéria na TV a semana que passou, mais uma vez, que são os casos de corrupção envolvendo organizações sociais da saúde, inclusive aqui da cidade de São Gonçalo. Esse governo, presidente, é um governo marcado por corrupção na saúde desde o início. O primeiro secretário de saúde do prefeito Capitão Nelson, ele caiu depois de ter sido constatado, inclusive ele responde a inquérito na Polícia Federal, de ter sido constatado que as OSs que administram unidades da saúde em São Gonçalo contratavam empresas da família dele. Uma empresa recebia mais de R$400 mil por mês e uma outra empresa ligada à família dele recebeu no único mês mais de R$1 milhão. Não foi um caso isolado, porque se repetiu. O secretário anterior a esse também caiu, envolvido nos mesmos esquemas de corrupção, ligados a organizações sociais da saúde que fazem a gestão de unidades do município. O mesmo modus operandi. O anterior tinha até esposa contratada em OS. Esse último também, empresas ligadas a ele, recebendo vultuosas quantias, com indício, inclusive, que os serviços sequer eram prestados. No Brasil inteiro, OS tem sido sinônimo de corrupção, porque a opção por fazer a gestão de uma unidade de saúde via uma organização do terceiro setor, ela só traz um benefício para quem opta por esse tipo de gestão. É o benefício da falta de transparência. E a falta de transparência interessa a quem quer surrupiar o dinheiro público, que infelizmente é o que tem acontecido aqui na nossa cidade. Eu dividi aqui com os colegas e com a sociedade que fui autor de uma representação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em face desse chamamento público que foi feito pela Fundação Municipal de Saúde para terceirizar, privatizar a gestão do que eles chamam de complexo hospitalar, que é o pronto-socorro central e o hospital infantil. A Fundação lançou um edital de mais de R$100 milhões para fazer essa terceirização e, pasmem, nesse caso, como em outros que esta gestão já fez, sequer uma organização social da saúde pretendia selecionar. A Fundação lançou um edital para selecionar uma ONG, uma OSC, uma ONG para poder fazer a gestão de duas unidades complexas de saúde. Então, nós representamos no Tribunal de Contas, indicamos várias irregularidades que aconteceram no chamamento desde o início. Eu requeri, com base na Lei de Acesso à Informação, presidente, o estudo técnico preliminar que deveria demonstrar, em primeiro lugar, a vantajosidade. Por que é vantajoso para a administração pública contratar uma instituição desse tipo para fazer uma gestão privada de um equipamento público de saúde? E a presidente da Fundação, como é de praxe nesse governo, que odeia a transparência, se recusou a disponibilizar os documentos que são públicos. Então, eu ingressei no Tribunal de Contas, questionando esse fato. Antes disso, eu entrei com mandado de segurança e, na análise do mandado de segurança, a Prefeitura disponibilizou os documentos. E com esses documentos em mão, nós pudemos constatar que não existe nenhuma vantagem, que sequer, Juliano, foi comparado o modelo de administração direta com esse de OSC que eles estavam propondo. Porque o prefeito, a presidente da fundação, o secretário de saúde, não podem decidir com base na cabeça deles
que vão terceirizar uma gestão. Eles têm que demonstrar que aquilo é mais vantajoso para o município. E isso não foi feito. E eu quero me ater a ler aqui para vocês alguns trechos do longo parecer técnico que foi feito pelos auditores do Tribunal de Contas antes dessa decisão que concedeu a tutela de urgência. O tribunal, ele analisou todas as nossas alegações ponto a ponto. Primeiro, constatou que houve prejuízo do controle social, porque a prefeitura tem mania de dizer que vereador não pode pedir informação, que tem que passar pelo plenário da Câmara ou tem que passar pelas comissões, quando, na verdade, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não é assim, que, como qualquer cidadão, o vereador, ou o deputado estadual, ou o deputado federal, podem solicitar informações do Executivo. Então, considerou que houve prejuízo do controle social, porque os documentos não foram disponibilizados. Mais à frente, deixa eu me localizar aqui, porque o parecer é bem longo. Ele diz o seguinte: o estudo técnico preliminar não atende às exigências mínimas, como apontado pelo representante. Trata-se de documento marcado por considerações genéricas sobre suposta maior eficiência da gestão por meio de organização da sociedade civil, sem apresentar fundamentos objetivos que justifiquem a assertiva. Ou seja, quer entregar para uma administração privada só pela sua própria vontade. E a gente sabe o que acontece depois que uma organização desse tipo assume a gestão de uma instituição como o Pronto-Socorro Central, como o Hospital Infantil. Contratos superfaturados, funcionários fantasmas, médicos contratados na conta da OS que não vão trabalhar, que sequer aparecem, porque é isso que está sendo investigado pela Polícia Federal. É isso que consta nos 2 inquéritos que existem abertos. Por isso que a Polícia Federal teve por aqui de novo essa semana. Outros pontos, presidente. Ele indica o seguinte: um ponto crítico foi o seguinte: de forma incorreta, o estudo informa que o custeio das despesas com o pessoal passaria a ser suportado pela entidade parceira. Na realidade, o financiamento dos serviços permanece integralmente a cargo do poder público, cabendo ao OSC apenas intermediar a execução sem aportar recursos. Prova disso é que, na estimativa de custos da contratação, elaborada pela administração, inclui integralmente despesas com pessoal que constituem a parcela mais significativa do orçamento dessas unidades de saúde. E ele indica o seguinte: o único aspecto que se altera entre a administração direta e essa que está sendo proposta pela Fundação Municipal de Saúde é a transparência do gasto. E indica logo em seguida: deve ser lembrado que no ano passado, no município de São Gonçalo, o município de São Gonçalo foi alvo de operação da Polícia Federal justamente por supostos desvios na área da saúde praticado por contratações fraudulentas entre organizações sociais e empresas fornecedoras. É exatamente o que acontece. E é exatamente o que se pretende com esse chamamento público. E, por acolher todas as nossas indicações, o relator da matéria deferiu a tutela provisória para determinar ao secretário de Saúde, a presidente da Fundação, que se abstenham de transferir a gestão do Complexo Hospitalar Pronto-Socorro Central, Dr. Armando de Sacouto, e do Hospital Infantil Darcy Souza Vargas a uma organização da sociedade civil, bem como se abstenham de efetuar qualquer repasse ao Instituto Rosa Branca, aquele de Itaboraí que venceu o certame, referente ao termo de parceria 001 de 2024, formalizado por meio de edital de seleção da chamada pública 001 de 2025.
até o julgamento do mérito dessa representação. Então, esse certame está suspenso, a Prefeitura não vai poder transferir até o julgamento do mérito, que eu imagino que vai acontecer dentro do próximo mês. Eu vou estar lá fazendo a sustentação como representante para garantir que essa aberração não aconteça. Porque sempre que a gente vê escândalo de corrupção envolvendo a OS, na ponta tem alguém sofrendo com a falta do serviço. Na ponta tem uma criança que não foi bem atendida, tem um idoso que não foi bem atendido e muitas vezes pagam com a vida. E é por isso que nós vamos ficar em cima desse e de outros casos. Porque não é a primeira vez que esse governo tenta fazer esse tipo de coisa. Da outra vez fez. O HCCor foi concedido exatamente da mesma forma. Lá é uma OSC que faz a administração de maneira irregular, porque é pacífico na jurisprudência do Tribunal de Contas que a OSC não pode fazer a gestão integral de unidade de saúde. Então, presidente, era esse informe que eu considero altamente relevante, porque boa parte dos problemas que nós temos aqui na saúde são decorrentes dessa relação entre empresa privada e instituição privada que faz a gestão de equipamentos públicos e faz a gestão para atender a interesses privados, normalmente de quem garantiu que aquela empresa, que aquela OS estivesse lá recebendo milhões de reais todos os meses de recursos públicos que deveriam estar sendo bem investidos na saúde. Obrigado. O prefeito, ele toda hora, ele vai sujar o nome, infelizmente, ele vai sujar o nome dele pela questão da corrupção. A parte. Vereador Juliano, a gente sempre ouve aqui que o prefeito é muito bom, né? Porque ele vai às obras, ele visita hospitais, mas eu não sei se Vossa Excelência já reparou que o prefeito está sempre na boa. Ele não encontra um problema. Quem acompanha a rede social dele acha que São Gonçalo é a Suíça. Porque tudo funciona bem. No hospital não tem problema, não tem uma escola caindo aos pedaços na cidade. A cidade é segura. Então, quem acompanha a cidade pela rede social do prefeito acha que a gente vive em outro lugar. Isso, para mim, não tem valor. O que tem valor é o gestor que vai no problema, para identificar o problema e corrige o problema. Sabe que no início do ano eu fui ao Castelo Branco e foi a primeira escola que eu fui fiscalizar, porque é muito simbólica, é a maior escola da cidade, é a escola que até há pouco tempo todo mundo queria estudar, é central, e a gente levantou lá uma série de irregularidades, uma série de problemas que são comuns a toda a rede. Extintores vencidos, falta de ventilador, calor extremo, bebedouro com filtro vencido ou sem filtro de água, e uma série de outros problemas, que todo mundo aqui conhece. O prefeito não foi lá. O prefeito não foi em nenhuma escola. Então, esse tipo de gestor, que só anda para fazer propaganda, não serve à população. O gestor que funciona é o gestor que vai fiscalizar o problema. É o gestor que vai lá na escola, quando a oposição denuncia também. Inclusive, principalmente assim. E vai lá para ver se procede, e se procede, toma as devidas providências para solucionar. Esse não é um prefeito que faz isso. Esse é um prefeito que senta em cima do problema. E esse é um governo que está sempre atrás de um negócio. Tem que ter um negocinho para um na saúde, tem que ter um negocinho para outro na educação, e é por isso que a gente vai ver cada vez mais a Polícia Federal fazendo visita. E as consequências, muitas vezes, acontecem depois que o mandato acaba. Foi assim com todos os anteriores. E depois da fiscalização, sabe o que melhorou? Nada. Porque, conforme Vossa Excelência disse, só vai aparecer nos lugares que estão tudo lindo e maravilhoso. Porém, só mostra onde quer que seja, que apareça, né? Não mostra tudo. Então, gente, eu quero que venham aqui e argumente sobre tudo que eu falei, mas com a verdade. Depois que eu sair daqui e não posso mais falar a verdade, vim aqui com mentiras, não adianta, vim aqui fazer discurso bonito e enganar a população, que a mim não vai enganar. A prova disso é a vitória que o vereador Isaac teve sobre a prefeitura, porque eles estão fazendo tudo de maneira intransparente. A vitória que nós tivemos, que eu tive também agora sobre o depósito da cidade e a prefeitura, isso é porque eles são certinhos, corretamente, né? São transparentes. Se fossem, quando a gente envia para o gabinete do prefeito ou para a secretaria o pedido de informação, eles teriam liberado, se está tudo certo. A gente só quer ver se está certo. E se não estiver certo, até alertar a sua gente, isso aqui não está certo. Foi o trabalho que o Isaac fez. Senão daqui a pouco isso vai explodir.
A gente sabe que são muitas pessoas mexendo, são super secretários formados por esse governo, super secretário Fabinho de cá, super secretário Fabinho de lá. Eu, na verdade, eu não sei nem se o prefeito manda na cidade, né? Porque é um monte de super secretários. Questão de ordem referente ao regimento, tá? Vai, Rodrigo, você. Mas aí, Rodrigo, é o que a gente chamaram. Pode ser. É pelo seguinte, presidente, é sobre o regimento mesmo, porque essa convenção que existe de que explicação pessoal é quando é citado, não é regimental. O regimento não diz isso. O regimento diz outra coisa. Eu vou ler. Artigo 119. A explicação pessoal é destinada à manifestação de vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. Não tem dizendo que é quando é citado. Isso é direito de resposta que nem existe no nosso regimento. Então, eu me entendo que a autoridade da presidência se funda na justeza das suas decisões amparadas no regimento e nas normas da casa. A norma da casa diz que qualquer vereador pode pedir explicação pessoal no final da sessão e tem 15 minutos para falar em explicação pessoal. Então, eu quero só pedir a Vossa Excelência que encaminhe como o regimento determina. Tudo bem, Isaac. Agradeço aí pela informação, mas também é prerrogativa do presidente se ele dá explicação pessoal ou não. Tá, beleza.